Fala, galerinha da mediação, sexto ano. Voltei aí com a nossa aula de geografia, galera, para a gente abordar mais outras temáticas sobre o sexto ano de geografia, temáticas muito importantes aí para complementar a sua vida estudantil. Beleza? Então, não perca tempo, pegue seu caderno para fazer suas anotações e estamos aqui nesse cenário maravilhoso, representando uma paisagem da nossa capital, as Três Caixas d'Água. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre paisagem na geografia, a importância de estudar a paisagem, a importância de entender qual é a relação da geografia com outras áreas de conhecimento e também entender um pouquinho que a geografia ela está presente no nosso dia a dia e faz todo sentido estudarmos geografia, beleza? Sem perca de tempo, vamos aí para a temática da aula de hoje. Paisagem geográfica. Nós iremos abordar o conteúdo sobre geografia e a sua relação com outras áreas de conhecimento. Também as diferentes paisagens estudadas na geografia. É a nossa aula 6. Sem perca de tempo, vamos analisar o nosso conteúdo. Você já perguntou, primeira pergunta para você, aluno, ao seu professor, por que estudar geografia? Então, a gente tem que saber o motivo pelo qual nós estudamos geografia. Vocês estão iniciando aí o ensino fundamental, sexto ano, fundamental 2, e existe todo um propósito em estudar geografia. Vocês já estudaram geografia nas outras séries, mas agora a gente está numa nova etapa, ensino fundamental 2, estudando aí a geografia nesse momento que é tão importante para a vida de vocês. Então, geografia faz todo sentido aí, ó. Por que estudar geografia? Olha só, a gente vai encontrar a geografia, ela está presente aí todos os dias, na minha e na sua vida, e por isso que é interessante, e a gente vai te mostrar, durante essa aula, como que a geografia está no nosso cotidiano, na prática de todos os dias, na minha e na sua vida. Beleza? Vamos lá. Afinal, o que você viu quando acordou hoje cedo? É uma pergunta para você começar a interagir. Vem comigo aqui. Para você começar a interagir e entender aí o que seria essa geografia. O que você viu? O que você viu quando acordou hoje cedo? E aí, galera? Você viu o quê? Beleza? O que você viu quando você acordou hoje? De repente, eu acordei, olhei para o céu estava ensolarado, o céu estava nublado, agora a gente está no período mais quente, então é um céu que quase não tem nuvens, a gente não consegue visualizar essa umidade, beleza? Então você acordou e você se deparou com essa imagem quando você olhou para o céu, beleza? Vamos lá no slide. Viu que já era dia. Ou se de repente, se você tivesse acordado na madrugada, você ia observar que era noite. Então, galera, olha só, geografia presente no teu dia a dia e também nas suas noites. Essa alternância que você vê de dia e noite, nós estudamos um movimento na geografia que é responsável por essa alternância, que é chamado rotação da Terra. O que seria essa rotação da Terra? Vem aqui comigo. A gente explicou para você, seu professor já deve também ter complementado. A rotação é o movimento da Terra em volta do seu eixo imaginário. Então, essa volta, ela gira em torno de 24 horas. Então, essa volta completa é responsável aí pela alternância de dias e noites. Beleza, galera? Voltando, geografia presente na vida, no momento que você acordou, de manhã ou na madrugada. Essa sucessão de dias e noite, o movimento responsável por essa alternância é o movimento de rotação. E para saber se era dia, você olhou para onde? Beleza? Você olhou, né, para saber se era dia para o céu, como a gente viu há pouco, para confirmar. E quando você olhou para o céu, o tempo estava chuvoso ou ensolarado? Então, a geografia também estuda no seu dia a dia, nessa jornada de sexto ano, vem comigo, você vai aprender várias temáticas aí da geografia e vai compreender
na caminhada aí da sua vida estudantil, que a geografia ela tem relação com outras áreas de conhecimento, com a biologia, com a química, com a física, e essa relação de quando você olhou para o céu e o dia estava ensolarado ou estava nublado. A gente está falando de tempo na geografia. Existe tempo e clima. Muitas pessoas, galerinha, confundem aí o que seja tempo e clima. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Esse estado momentâneo é que eu acabei de falar para vocês. Se está chovendo, se está ensolarado, se está nublado, refiro-me aqui a tempo. O clima é algo mais duradouro, precisa de um período de 30 anos de observação para a gente poder identificar o que seja clima. Beleza? Então, quando você olhou para o céu, quando você acordou, viu que o céu estava nublado ou chuvoso, vamos colocar, ou colocar de repente muito ensolarado, a gente está falando aí sobre a relação da geografia e uma outra área de conhecimento chamado climatologia. Beleza? Vamos lá. Quando você vê as plantas, uma outra pergunta, o que você percebe? Será que todas são da mesma espécie? Será que a gente vai encontrar uma diferença de fauna, de flora, conforme a gente vai chegando em diferentes latitudes da Terra? As latitudes, são, lembrando, são essas linhas que a gente tem como principal a linha do Equador. Ó, linha do Equador, a gente tem aqui o Equador. Então, o Equador é um paralelo também que na coordenada geográfica funciona como latitude. Eu tenho aqui acima o trópico de Câncer e abaixo eu tenho o trópico de Capricórnio. Eita, quase não saiu o Capricórnio. E aí o que acontece, galera? Trópico de Câncer no hemisfério norte, trópico de Capricórnio no hemisfério sul. Então, cada faixa de latitude a gente vai encontrar vegetação diferenciada. Por exemplo, essa imagem que você está observando aqui, deixa eu apagar para ficar melhor para vocês aqui. Ó, nas áreas de baixa latitude, próximo à linha do Equador, geralmente a gente vai encontrar essas vegetações de grande porte. Mas nas áreas de latitude, próximo aos polos, a vegetação já é de menor porte. Às vezes a gente nem vai encontrar vegetação, porque a vegetação muitas das vezes está coberta até pelo gelo. Beleza? Então, conforme você vai aumentando a sua latitude em relação ao Equador, você vai encontrar diferentes tipos de planta, de fauna, de flora, por conta da localização nas faixas da latitude. Beleza? Prosseguindo. Outra relação da geografia que faz todo sentido com outra disciplina, geografia e biologia. A geografia estuda a importância, a degradação do bioma, dos ecossistemas na Terra, e aqui eu tenho uma área de uma floresta que é diferenciada. Nem todas as florestas, por exemplo, dentro do Brasil, dentro de Rondônia, são iguais. Eu tenho aqui a representação de uma mata chamada Mata de Igapó. Vem aqui comigo. O que seria essa Mata de Igapó? Você está vendo aí as árvores submersas, certo? Mata de Igapó representa aí uma área de uma floresta onde o ano todo ela estará inundada. Todo o tempo inundada. As espécies irão se adaptar dentro da água. Beleza? Aí eu te pergunto, será que em todas as partes do teu estado, da tua cidade, você só encontra a Mata de Igapó? Vamos lá, o que vocês pensam aí? Tenho certeza que já veio aí na sua mente a resposta. Não, nós encontramos outro tipo de vegetação. Justamente, então, na geografia, na biologia, eles estudam também essa relação da fauna, da flora, os impactos dos ecossistemas, enfim. Então, geografia aí presente também em outra área de conhecimento, que é a biologia. Beleza? Vamos lá. E quando você vê, outra pergunta para você. Hoje é o dia das perguntas. As plantas numa imensa área e percebe que é arroz. Será que essa plantação de arroz, vem aqui comigo, que você acabou de ver, refere-se somente a um tipo vegetal, a um tipo de cultivo, ou ela tem toda uma importância atrás desse plantio de arroz? Será que o plantio do arroz
ele é cultivado somente para fazer parte de uma paisagem ou o cultivo do arroz ele tem um propósito? O que você pensa? Então, quando eu falo do cultivo de arroz, ele tem ali, ele vai além do plantio. Ele tem uma significância, ele tem uma importância. Por que as pessoas plantam? Para seu consumo, e tem alguns que plantam até demais para a venda no mercado local e até mesmo vender para outros países. Voltando no slide aqui. Vamos lá, então eu tenho aqui a relação da geografia e a economia. Economia por quê? O plantio é voltado, nesse caso dessa grande área plantada, para a venda. E se você está vendendo, está contribuindo para a economia do teu estado, a economia da tua cidade e para a sua própria renda. Então, essa relação do plantio acaba também contribuindo para a economia de uma determinada região. Agora a gente vai entrar no conceito do que seja paisagem. Paisagem, conjunto de fatores naturais. O que é uma paisagem? Conjunto de fatores naturais ou não, está falando. Fatores naturais ou não de um determinado espaço que pode ser visto pelo nosso olhar. Então, quando eu falo de paisagem, vem aqui comigo. Paisagem vai além daquela somente floresta. Ah, eu vi uma floresta e de repente eu penso que aquela área ali é uma área de paisagem e só aquilo que se resume em paisagem. Eu estou aqui nesse cenário, nesse ponto turístico da capital de Porto Velho, e representa também aqui uma paisagem. Você está vendo essas caixas que foram construídas pelos homens, beleza? Mas ao redor tem algumas vegetações, beleza? Mas paisagem vai além da paisagem natural. Quando eu falo paisagem, ela engloba um pacotão das áreas naturais e das áreas culturais. O que seriam essas áreas culturais? Áreas que foram construídas aí pelo homem. Então, quando eu falo de paisagem, paisagem é o meio natural, a paisagem natural, por exemplo, a floresta, o relevo, a cachoeira, mas também paisagem é tudo aquilo que o homem constrói, que a gente vai verificar agora a subdivisão de paisagem, beleza? Então, é até uma falha, galerinha, falar de repente que paisagem é somente uma montanha, paisagem é somente um rio. Não, paisagem é formada aí, ó, como o texto diz, pelos conjuntos de fatores naturais ou não, que seria uma paisagem cultural. A paisagem são compostas por diversos elementos. Os elementos naturais, montanhas, florestas, morros, rios e outros mais. Área de depressão, de planície, são elementos naturais. Cachoeira. Os elementos culturais da paisagem são criados, esses elementos foram criados ou modificados pela ação dos seres humanos. Essa ação dos seres humanos, você pode encontrar também aí no seu livro como a chamada ação, deixa eu colocar o cedilha, antrópica. Beleza? Que seria o quê? Essa ação do homem sobre a natureza. Ela é chamada aí de ação humana, dos seres humanos, ou ação antrópica, que seria a ação do homem sobre o espaço geográfico, nessas modificações, construções, enfim. Então, os elementos culturais são, a gente vai encontrar as plantações, como você viu há pouco, a plantação de arroz, as casas que foram construídas, criadas pelos homens, os edifícios, a tua escola, o hospital, a área de plantio que tem dentro da sua cidade, onde você mora, enfim. São chamados de elementos culturais da paisagem geográfica. Então, paisagem natural. O que seria essa paisagem? Olha que imagem maravilhosa, galera. Essa imagem representa aí um ambiente que não sofreu interferência do homem. Será que essa queda d'água que você está vendo, a cachoeira, foi o homem que construiu ou foi criada pela própria dinâmica da natureza?
E aí, galera? Certamente já veio na sua mente, não, professor? Isso daí foi criado pela própria dinâmica da natureza. Justamente, eu tenho aqui uma cachoeira que representa uma paisagem natural que não sofreu interferência do homem, mantendo preservado todos os elementos, características típicas da natureza. A gente verifica a queda d'água, a gente verifica os solos que têm vegetação, os paredões de barro, de rocha, vegetação no local. Então, essa área ela é considerada natural porque não foi criada pelo homem e também essa área não sofreu qualquer modificação pela ação antrópica, que é a ação do homem que eu falei há pouco para vocês. Paisagem natural, alguns exemplos para vocês. Ó. Floresta, essa imagem. Outra queda d'água com cachoeira, ninguém foi e colocou essas pedras nesse local. É uma área que foi construída pela própria dinâmica natural do espaço geográfico. E eu tenho aqui uma área de deserto. Desertos, é lógico que tem áreas que o homem vai contribuir para a formação de desertos. Mas neste caso eu tenho, galera, uma área que foi construída, né, pela própria dinâmica da natureza. Então, uma área de deserto representando paisagem natural. Paisagem cultural. O que seria a paisagem cultural? Reforçando com vocês. Os ambientes que sofreram o quê? Ação. Sofreram a ação do homem, interferência do homem. A paisagem é uma paisagem, essa cultural, que combina com os elementos culturais e naturais observados no espaço. Beleza? Então, essa paisagem cultural, você pode encontrar dentro daquele determinado local algo, vem aqui comigo, algo que foi construído pelo homem, por exemplo. Aí na sua cidade você tem um parque ecológico. E aí você tem ali naquele parque uma área de reserva da floresta preservada. Mas dentro daquele parque você vai encontrar algumas atrações, como parque para criança, restaurantes, banheiros. Então, ali eu tenho uma área que foi, de certa forma, modificada pelo homem, que é a paisagem cultural. Beleza? Às vezes a gente pode encontrar no mesmo ambiente, no mesmo espaço geográfico, uma área da paisagem natural e uma área da paisagem cultural. Beleza? Vamos lá. Galera, olha só. A gente vai entender aí ó, essa diferença. Então, é uma paisagem que combina com elementos culturais e naturais. Então, a paisagem cultural, além de paisagem cultural, ela também pode ser chamada de paisagem antrópica, que seria a paisagem aí onde o homem modificou. E também paisagem humanizada, a paisagem que o homem participou de toda essa construção. Exemplo de paisagem cultural, nós temos aqui ó, uma área de plantio, em uma área de montanha, que foi criada essa técnica para o plantio, para a retenção da água e evitar o que? O desgaste do solo nessa área de montanha. Essa técnica é chamada técnica de terraceamento, representando algo que o homem construiu dentro do espaço natural para garantir o que? A produção agrícola. Nós temos aqui ó, o nosso palácio, beleza? E o madeira, onde a gente consegue observar esse lindo prédio que foi construído também pela ação do homem. Então, o homem construiu, se o homem construiu, dentro desse espaço, eu tenho a chamada paisagem cultural. E para finalizar, galerinha, pergunta para vocês aí, ó, se o homem alterou o meio natural para construir algo, essa paisagem, essa construção, ela é considerada uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? O homem alterou o meio natural para construir algo. E aí, galera, tenho certeza que você já vibrou aí. Questão muito fácil, professor, já acertei. Se ele modificou o meio natural para construir algo, certamente nós teremos aqui a paisagem conhecida como paisagem cultural. Beleza, galera? A gente chega aqui ao fim da nossa aula sobre geografia,
a contribuição da geografia no nosso dia a dia. Você viu que a geografia ela é muito importante para o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você gostou dessa aula e você vai aprender mais ainda relações da geografia no seu dia a dia. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu, tchau!